Olá amigos, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de súmulas do TST aplicadas ao sistema PJ-CAL, que é os cálculos trabalhistas. Voltando aqui ao nosso quadro, vamos entrar aqui para a gente dar uma olhada aqui no nosso resumo. Qual será o próximo assunto? O assunto que nós trataremos nessa aula. Nós trataremos sobre verbas salariais. E aqui nós vamos ter algumas tags para tratar sobre isso. Então eu vou entrar aqui na nossa tabela de súmulas e nós vamos alterar o filtro aqui de acordo com a outra tabela lá. O primeiro item que a gente tem lá é gorjetas. Então vamos entrar aqui e ver quais são as súmulas que tratam sobre gorjeta. Primeiramente a súmula número 290 fala sobre a natureza jurídica das gorjetas. Vamos dar uma olhada nesse verbete. Diz o seguinte: as gorjetas, sejam cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes, integram a remuneração do empregado. Essa súmula, na verdade, ela foi cancelada, né? Por quê? Porque as gorjetas, elas não fazem parte da remuneração do empregado, elas fazem parte do salário do empregado. Isso tem outros efeitos. Então, nós vamos abstrair essa súmula que trata aqui de gorjetas, porque na realidade as gorjetas elas fazem parte do salário e não da remuneração do empregado. A outra súmula, essa não foi cancelada, é a súmula que trata, essa sim trata de maneira correta sobre as gorjetas. Ela diz o seguinte: que as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Aqui, apesar de estar também aqui constando integração, mas as demais informações aqui estão corretas. Base de cálculo não entra na base de cálculo do aviso prévio, do adicional noturno, das horas extras e do repouso semanal remunerado. Exatamente porque essas parcelas aqui, elas são calculadas sobre a remuneração do empregado. E gorjeta não é remuneração, gorjeta é salário. Por essa razão, elas não repercutem nessas verbas salariais. O próximo item aqui da nossa próxima tag, nosso próximo assunto dentro de verbas salariais é o vale-refeição. Então vamos entrar aqui e vamos filtrar agora o campo vale-refeição. Vamos ver se tem alguma súmula tratando de vale-refeição. Então vamos entrar aqui para a gente ver o teor da súmula 241 do TST. Ela diz o seguinte: o vale para refeição fornecido por força de contrato de trabalho tem caráter salarial, integrando a remuneração do empregado para todos os efeitos legais. Quando nós tratamos de base de cálculo, nós estudamos também essa súmula. Então, se você for calcular verbas e no contra-cheque do empregado tiver vale alimentação, ticket alimentação, cesta alimentação, salvo se for aquelas verbas que têm natureza indenizatória, como a cesta alimentação constante em convenção coletiva e lá dizendo que essa verba tem natureza indenizatória, você não deve utilizar. Mas se for um ticket de alimentação normal, um vale alimentação, uma ajuda à alimentação que o empregado recebe, essa deve entrar na base de cálculo das demais verbas. Ela tem natureza salarial nos termos da súmula 241 do TST. A próxima rubrica que a gente vai estudar aqui é diferença salarial. Qual é a súmula que trata de diferença salarial? Então vamos alterar aqui mais uma vez o filtro para diferença salarial. Nós temos a súmula número 6, que trata de equiparação salarial. É uma súmula bastante complexa, porque ela tem vários itens, né? Eu não vou ler aqui para não ficar cansativo, mas nós sabemos que as diferenças salariais dentro do sistema PJ-CALC, elas são calculadas e elas têm natureza salarial, é salário em espécie mesmo, né? A gente tem uma verba específica aqui dentro do menu expresso para a diferença salarial e para calcular essa diferença, a gente vai utilizar duas verbas, né? O valor devido menos o valor pago. O do valor devido a gente vai lançar nessa parte de cima aqui da fórmula. Então aqui pode ser, por exemplo, um histórico salarial
E aqui na parte do valor pago, a gente vai lançar o valor pago. E o sistema vai fazer essa contraposição em todos os meses, calcular essa diferença. E você tem a possibilidade também de calcular os reflexos dessa diferença salarial sobre as demais verbas. Então, voltando aqui, vamos dar uma olhada na próxima súmula. Nós vamos estudar diárias, né? A gente já viu na aula que nós tratamos de base de cálculo algumas súmulas que tratavam sobre diárias. Então vamos olhar aqui, vamos alterar nosso filtro aqui para diárias. Nós temos a súmula 101 e a súmula 318 que trata desse assunto. A súmula 101, ela diz que integra o salário pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios as diárias de viagem que exceda 50% do salário do empregado enquanto perdurarem as viagens. E a súmula 318, ela diz que o fato de tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia de salário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias no mês for superior à metade do salário mensal. Então, quando as diárias forem superiores à metade do salário mensal, ou seja, mais de 50% do salário é diária, essas diárias são consideradas de natureza salarial. O próximo item das nossas súmulas é gratificação. Então vamos filtrar aqui gratificação. E nós temos algumas súmulas aqui. A súmula 67 trata da gratificação do ferroviário e diz que chefe de trem regido pelo Estatuto dos Ferroviários não tem direito à gratificação prevista no respectivo artigo 110. Então é uma questão bem específica, né, relacionada ao ferroviário. Ele não tem direito a essa gratificação prevista no respectivo artigo 110. Deve ser da lei que trata dos ferroviários. As horas extras, aqui a súmula 115 trata de horas extras e gratificações semestrais. E diz que o valor das horas extras habituais integra a remuneração do trabalhador para o cálculo das gratificações semestrais, ou seja, o valor das horas extras entra na base de cálculo das gratificações. Mas essas gratificações não devem refletir em algumas verbas, como aviso prévio e como as próprias horas extras. Gratificação por tempo de serviço, a súmula 203 do TST diz o seguinte: a gratificação por tempo de serviço integra o salário para todos os efeitos legais. Gratificação por tempo de serviço é salário em espécie e deve entrar na base de cálculo de adicionais, de horas extras, de outras gratificações, quaisquer verbas que forem calculadas sobre verbas salariais. A súmula 225 trata do repouso semanal remunerado e diz que as gratificações por tempo de serviço e produtividade pagas mensalmente não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado. A gente sabe que todas as verbas que são pagas por mês, por quinzena e até por semana, elas já têm no valor delas embutido os repousos e os domingos e feriados. Então você não deve calcular o repouso sobre essas verbas. Por outro lado, se a verba for diária ou horária, como horas extras, por exemplo, sobre esses valores deve ser calculado sim o repouso semanal, os repousos semanais remunerados de acordo com regras próprias traçadas na Lei 605/49. A próxima súmula é a súmula 226, que trata de gratificação do bancário, e ela diz o seguinte: a gratificação por tempo de serviço integra o cálculo das horas extras no caso do bancário. Também muito tranquilo, porque tem natureza salarial. A próxima verba que nós trataremos, e última tag, é salário hora, aqui nessa parte
que nós estamos tratando de verbas salariais. Então nós vamos filtrar aqui por salário hora. Eu acho que, na verdade, ele está aqui como horista. Empregado horista é aquele empregado que trabalha, que recebe salário por hora. Então, a súmula 431 do TST diz: para os empregados a que alude o artigo 58 caput da CLT, quando sujeitos a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o divisor 200 para o cálculo do valor do salário hora. Na verdade, aqui ele não está tratando de salário hora, está tratando de divisores para efeitos de horas extras, de adicionais noturnos. A gente sabe que o divisor no cálculo de horas extras, por exemplo, o empregado que trabalha 44 horas é realizado da seguinte forma: 44, que é a jornada semanal, dividido por 6 dias da semana, vezes 30. Aí nós chegamos, por exemplo, a 220. Quando o empregado trabalha somente 200 horas semanais, então a gente vai dividir 200 por 6 vezes 30 também. E assim sucessivamente. Se ele trabalha 6 horas, a gente vai fazer essa mesma proporção. Então é isso que essa súmula diz. E a OJ 396, ela trata dos empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. Diz que para o cálculo do salário hora do empregado horista submetido a turnos ininterruptos de revezamento, considerando a alteração da jornada de 8 para 6 horas, aplica-se o divisor 180 em observância ao disposto no artigo 71, inciso 6 da Constituição Federal. Aqueles empregados que trabalhavam 8 horas em turnos ininterruptos foram alteradas as suas jornadas para 6 horas diárias. Então, o divisor também deve ser alterado para 180 horas mensais, conforme nós acabamos de mencionar. Então, nessa aula nós tratamos sobre algumas verbas salariais, alguns aspectos de algumas verbas salariais dentro das súmulas do TST e a aplicação delas ao sistema PJE Calc. Então, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.